Bora falar de futebol? O Palmeiras entra em campo pressionado mais uma vez, precisa da vitória para conseguir lutar na última rodada por uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. Isso porque a Ponte Preta venceu o São Paulo, portanto, mais um ambiente de pressão para o Palmeiras diante do Botafogo de Ribeirão Preto. E aí? Bom, o que eu posso dizer é que, mesmo vencendo e se mantendo vivo para a última rodada, é fato que, ainda que goleie, não vai recuperar a confiança que se perdeu depois do resultado da última rodada. Mas isso é tema para já já. Antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa daqui é uma delas. Me dá uma moral, quero chegar nos 100 mil inscritos logo para colocar uma plaquinha aqui, ó. Clica no botão inscrever-se se você ainda não é um inscrito por aqui. Tem vídeo todo dia às 7 da manhã com uma análise legal para você e às sextas-feiras live pra gente trocar ideia, bater papo. Já clica no botão do lado no sininho para ativar as notificações. Show? Já já eu trago mais recados em relação ao trabalho que é realizado aqui no canal do Fragoso. Agora é hora de mergulhar no tema do vídeo, que é um Palmeiras precisando recuperar a confiança. Mas por que eu disse que esse Palmeiras, nem goleando o Botafogo de Ribeirão Preto, vai recuperar a sua confiança ou até mesmo a confiança do torcedor nesse time principal? Pelo seguinte, o Palmeiras demonstrou muita força, muita qualidade, muita criatividade, capacidade de decidir, de ser eficaz, de ser perigoso contra a Inter de Limeira e contra o Guarani, adversários muito frágeis. Mas, no momento em que encarou adversários mais difíceis, teve um bom primeiro tempo contra a equipe do Corinthians e, no segundo tempo, quando ficou com um a mais em campo, sofreu para criar, para construir e para ser perigoso. Ainda poderia, é verdade, ter vencido com um gol de pênalti no final numa bela jogada individual do Estevão, mas decepcionou em relação ao que poderia fazer dentro de casa com um jogador a mais, precisando buscar o empate. Claro, já falei bastante sobre a questão envolvendo o banco de reservas, mas estou falando do time principal em si. Diante do São Paulo, o Palmeiras enfrentou uma equipe tricolor enfraquecida, porque Lucas e Oscar foram poupados da maior parte do jogo e o Palmeiras não conseguiu ser tão perigoso quanto gostaria, tão criativo quanto gostaria, perdeu o seu protagonista, o Maurício, e a partir daí teve em campo um Estevão doente, e é verdade, muita gente nos comentários falou, como que o Estevão entrou em campo doente se ele estava no banco de reservas? O Palmeiras não tem mais banco de reservas, são vários garotos que estão no banco de reservas e nessas situações você acaba colocando alguns no sacrifício. O Estevão claramente estava no sacrifício, jogou muito abaixo do que costuma jogar em relação à qualidade, poder de decisão, individualidade, tudo. Claramente, o Palmeiras precisou jogar com um garoto doente em campo. E evidentemente que a confiança ela acaba se perdendo, tanto dos jogadores quanto da comissão técnica e até mesmo dos torcedores, evidentemente, com esses tropeços de não conseguir ser perigoso tendo um a mais em campo contra o Corinthians, não vencer o jogo, diante do São Paulo, dentro do Allianz Parque também não conseguir ser aquele time que é forte, que é um time que escolhe jogadas pelo lado do campo quando necessário for, escolhe jogadas por dentro com enfiadas de bola, nada disso aconteceu e naturalmente, sem a performance e sem os resultados, a confiança vai lá embaixo. E vencer o Botafogo, que é uma equipe que tem 11 pontos no campeonato, é verdade, vem num momento de recuperação, mas ainda assim é o Botafogo de Ribeirão Preto, é uma equipe de segunda divisão no Campeonato Brasileiro e vai gerar exatamente a mesma sensação no torcedor e nos jogadores e na comissão técnica, caso o Palmeiras vença o jogo, de que venceu e fez aquilo que era obrigação, jogar melhor do que uma equipe dessa com o investimento que tem, com a estrutura que tem, com os jogadores que tem, é muito natural. E vencer os jogos acaba sendo uma consequência. Diferentemente do que acontece contra São Paulo e Corinthians, que são os momentos onde você tem de provar a sua força contra os adversários mais fortes que você pode encontrar no campeonato. E o Palmeiras não conseguiu nem performance e nem mesmo também a questão dos resultados. Bom, o Palmeiras que vai chegar modificado para esse jogo contra o Botafogo, né? É bom lembrar que o Maurício, protagonista da temporada, está fora por cerca de 2 meses por conta de uma luxação no ombro. Não foi a primeira vez que ele luxou o ombro, ele já luxou o ombro no Internacional e o fisioterapeuta que conversou com a gente no vídeo que fala sobre a lesão do Maurício menciona a questão de haver
uma curiosidade em relação àquele movimento simples ter gerado uma luxação de ombro, que parecia ser algo envolvendo uma reincidência, e ele acertou, mesmo sem saber desse histórico. O fato é que ele está fora. É o protagonista, o jogador mais decisivo, fazia uma função complexa de criar e de finalizar. A eficácia do Maurício vinha muito bem, o ataque ao espaço, a finalização colocada, a finalização forte, enfim. Era o Maurício que realmente conseguia fazer a diferença e está fora. Assim como o Palmeiras tem um outro desfalque, e nesse momento de elenco curto isso pode pesar, na zaga. O Gustavo Gomes, com uma lesão no músculo, está fora, e a gente está falando de um capitão fora. Então, um capitão da defesa, um meia atacante que vinha sendo protagonista do time fora, realmente são notícias muito ruins para o técnico Abel Ferreira, ainda mais precisando do resultado para buscar uma vaga no mata-mata. A notícia boa fica por conta do Estevão, que, ao que tudo indica, as informações são de uma recuperação, está pronto para jogar 100%, diferentemente dos 2 últimos jogos. E com isso o Palmeiras ganha um craque. Não é o protagonista da temporada, mas é o craque do time, sem dúvida alguma, o Estevão, que faz a equipe render muito mais, até individualmente. Deve estar à disposição. Com isso, o técnico Abel Ferreira pode montar um time com 9 e um time sem um 9. O time com 9 é um time mais cascudo. O time sem um 9 é um time que vai colocar uma peça mais jovem em campo, de pouca experiência. Com 9, o Palmeiras pode entrar em campo com o Everton no gol, Mike Naves no lugar do Gustavo Gomes ou até mesmo Bruno Fux, mas a tendência é o Naves, Murilo e Piquerez. M. Martínez, Richard Rios e Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres e Flaco Lopes como referência. E aí a gente vai entender se o Estevão, por exemplo, vai jogar mais solto por dentro junto com Veiga e com Richard Rios, e o Facundo Torres fará uma dupla de ataque com o Flaco Lopes, ou o Flaco mais centralizado, o Facundo mais pela direita, o Estevão mais por dentro caindo um pouco para a esquerda, ou se de fato vai ser um esquema em que o Flaco será centralizado, o Estevão do lado direito onde está confortável, o Facundo do lado esquerdo para se adaptar à posição que pode ser a posição até o meio do ano, e formaria no caso um 4-2-3-1 ou um 4-3-3. Sem um camisa 9, o Palmeiras buscaria aquela flexibilidade de ataque com 4 jogadores o tempo inteiro buscando movimentação dentro das suas posições e atacando espaço por trás da zaga. E aí, sem o Rômulo, que foi emprestado, seria o jogador, digamos, com maior rodagem em futebol profissional, o Alan seria a opção, que jogou a Copinha nesse ano, tem pouquíssimos minutos como profissional, mas seria um meia atacante para ocupar aquela faixa de campo do Maurício, junto com o Veiga, junto com o Estevão e junto com Facundo sem um camisa 9. Não acredito que o Abel utilize essa estratégia, e sim a estratégia do Flaco Lopes, um camisa 9 já mais experiente, que precisa dar uma resposta. Nos últimos 3 jogos acabou colocando 2 bolas na rede, perdeu um gol importante contra o São Paulo, na outra oportunidade o Rafael fez uma grande defesa, e a partir daí o Flaco vai tentando embalar e buscar o seu espaço no time, dadas as condições e circunstâncias das escalações dos desfalques. Contra um Botafogo de Ribeirão Preto, que ajeitou o time depois da derrota para a Portuguesa, não é um cachorro morto não, tá? Pra galera que tá achando assim ou que acompanhou só o início do campeonato. Mas antes de falar do Botafogo, é claro que eu quero que você clique no joinha que tá aqui embaixo, ó, esse símbolo, clica no joinha, clica no like, clica no hype, que é o botão que tá embaixo. Esses cliques são muito importantes para o trabalho que é desenvolvido aqui no canal do Fragoso, tá? É muito relevante. E se você quiser ser um membro apoiador do canal, colaborar diretamente, todo mês, é só clicar no botão Seja Membro. Show? Enfim, o Botafogo ajeitou o time depois da derrota contra a Portuguesa, né? Num jogo absolutamente elétrico, 3-2, eu estive no Pacaembu nesse confronto, a Portuguesa abriu 3-0, depois o Botafogo foi buscar o 3-2, quase empatou aquele jogo, inclusive, e a Portuguesa embalou a partir daquele jogo e o Botafogo depois daquele jogo. Por quê? Porque o Botafogo foi até a Vila Belmiro para viver o Ney Day, lembra? Desse dia em que o Neymar faria sua estreia com a camisa do Santos, e o Botafogo saiu atrás do placar e conseguiu buscar um empate, e muita gente diria que por todo o ambiente, por tudo que estava se construindo, o Botafogo seria um saco de pancadas. Não foi o que aconteceu. O Botafogo conseguiu levar um ponto da Vila Belmiro. Depois, venceu o Velo Clube, no que ainda era um confronto direto contra o rebaixamento, como foi aquele contra a Portuguesa. Na sequência, depois de vencer o Velo Clube, venceu o Red Bull Bragantino. Que é verdade, não vinha bem na competição, lutando contra o rebaixamento, mas é um adversário de investimento alto,
é um adversário de primeira divisão, é um adversário de estrutura muito bem armada para os seus atletas, e o Botafogo de Ribeirão Preto recebeu o Red Bull e venceu. Depois ficou no 0-0 contra a Ponte Preta fora no Moisés Lucarelli. Portanto, nos últimos 3 jogos não sofreu gols, nos últimos 4 sofreu apenas 1 gol. Em compensação, o ataque é o mais fraco do Campeonato Paulista, com apenas 6 gols marcados nos 10 jogos disputados. É pouquíssima coisa. O Márcio Zanardi, inclusive, já falou depois das 2 vitórias seguidas contra o Velho e contra o Red Bull, que esperava e quer, inclusive, muito mais do que o Botafogo vinha entregando, e que ele promete um time melhor, resultados melhores e não aquilo que ele está vendo e que ele viu principalmente no começo da competição, mas que agora os resultados começaram a aparecer. É uma equipe que muito provavelmente vai vir com uma linha de 5, porque a linha de 5 diante do Palmeiras complicou para construir, para atacar, se foi bem armada. E o Márcio Zanardi vem utilizando 3 zagueiros já nos últimos jogos como um hábito, independentemente do adversário. Portanto, deve formar a linha de 5 para dificultar o jogo do Palmeiras pelo lado e por dentro, obrigar a fazer aquilo que o Abel costuma dizer, né? Tem um muro ali na frente, ou joga por fora ou joga por cima. E é fato que ele terá alguns desfalques, como o meio-campista Leandro Maciel, que dá qualidade ao meio-campo, não dá para negar, assim como o Jefferson, que sofreu uma lesão muscular contra a Portuguesa, mas o time se ajeitou sem ele. A volta do atacante Silvinho, bem experiente, que inclusive trabalhou com ele no São Bernardo, é algo bastante relevante, porque é um jogador mais cascudo para entrar num jogo pesado como esse. O fato é que o Botafogo estará extremamente satisfeito com um ponto conquistado no Allianz Parque, dadas as condições desse Palmeiras, que não só precisa do resultado, como tem uma estrutura muito melhor, como tem jogadores muito melhores, mas precisa botar isso em prática. Diante de adversários do nível do Botafogo, como são Inter de Limeira e Guarani, o Palmeiras conseguiu botar em prática, o Palmeiras conseguiu atropelar, o Palmeiras conseguiu fazer aquilo que se espera de um time com melhores jogadores e com mais estrutura, ser melhor em campo e transformar isso em gols. Diante do Botafogo, a expectativa é essa também. E por isso, por ser o Botafogo, mesmo se o Palmeiras fizer um grande resultado, não vai necessariamente recuperar a confiança, tanto dos jogadores quanto da comissão técnica, quanto mais do torcedor, que vai enxergar como mais um jogo em que o Palmeiras deveria fazer aquilo que é a obrigação de um time com maior estrutura, maiores investimentos e melhores jogadores. Não estou falando de resultado, estou falando de jogar bem, de resolver a parada. A ver se o Palmeiras vai, nessa onda, conseguir uma vitória diante do Botafogo. Se não conseguir, olha, realmente o Palmeiras vai se complicar legal na temporada. E eu nem estou falando de Campeonato Paulista, mas em relação à confiança, tanto do próprio grupo quanto dos torcedores no que vem sendo desenvolvido nesse início até essa reta final de fevereiro, podemos dizer assim. Quero a sua análise, quero a sua expectativa para o jogo, palpite, quero o seu comentário, algo a agregar, algo a discordar, algo a concordar, fique super à vontade, deixa nos comentários, tem muita gente nos comentários, legal, trazendo opinião para você também debater com a galera. Comente os comentários do povo aqui também, tá? Seja membro do canal, não se esqueça de clicar no joinha e no hype, além de se inscrever, bora para os 100 mil juntos. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo, bora falar de futebol.